Liquidez para o milho deve ser baixa em dezembro, mas preços sinalizam melhora. Você vai acompanhar os detalhes nos comentários de Joãozinho Grafista, mas antes eu quero te convidar a acompanhar o Paracatu Rural pelas redes sociais. Nós estamos no Instagram, Facebook, Twitter X, Telegram, canal WhatsApp e no Quai. Pesquise aí no seu favorito, Paracatu Rural, tá fácil. Vou ficar esperando você. Commodities Agrícolas, com Joãozinho Grafista. O mercado brasileiro do milho mostrou preços mais firmes ao longo do mês de novembro, com produtores limitando ofertas e maior interesse dos compradores. O dólar teve alta significativa, o que também contribuiu para a alta registrada no Brasil. O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, comenta que os preços internos variaram em diferentes regiões, com destaque para Uberlândia, Minas Gerais, que registrou o maior aumento. Ele também analisa um relatório da Stonex que prevê pressão sobre os preços nesse ano 2024, influenciada pela safra americana recorde e perspectivas para a América do Sul. Olá a todos, o programa Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 25 anos como Joãozinho Grafista, e vamos lá comentar como foi aí o milho nessa primeira semana de dezembro, terminando o ano. O que a gente pode esperar para essa semana que começa, como é que foi o mercado ao longo da semana, o mercado físico, futuro. Contrato dezembro já praticamente sem liquidez, né? Lá na Bolsa de Chicago fechou a 430, alta de 1%. Contrato março do ano que vem, 440. Contrato, né, subiu bem aí, 1% de alta. Vou estar comentando para vocês mais no final. Para começar, vamos lá então no mercado físico. E ao longo da semana, o mercado brasileiro então teve preços mais firmes, com produtores voltando a limitar a fixação de oferta para venda e com maior interesse na ponta compradora. Segundo a Safras Mercado Consultoria, os preços até estavam começando a ceder um pouco e as ofertas sinalizavam melhora, mas com a escalada do câmbio, e por falar em câmbio, alta de 1% na sexta-feira, fechando a R$ 6,0758, né? E assim os preços do milho voltaram a ficar mais ajustados. Em São Paulo houve uma postura mais ativa dos consumidores na busca por lotes, mas a proximidade do final do ano deve fazer com que muitas empresas entrem em férias coletivas, fazendo com que o mercado perca liquidez. Então, dependendo da necessidade, pode ser os compradores tenham de ir ao mercado com um pouco mais de força antes da virada do ano, quer dizer, isso força o mercado para cima. No curto prazo, os pontos de atenção deverão ficar centrados na paridade dos portos e no câmbio para o andamento dos embarques, assim como no clima para o desenvolvimento do milho no Brasil e demais países da América do Sul. Cenário internacional: após um desempenho negativo na primeira metade da semana, a Bolsa de Chicago, então, como comentei, então, reagiu em meio aos sinais de demanda bastante aquecida para o cereal norte-americano. Fica a expectativa agora para o relatório da oferta e demanda de dezembro, que será divulgado, né, pelo USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, nesta semana que começa aí, tá? Então vamos lá, preços internos, como ficaram então ao longo da semana. Mercado disponível ao produtor em Cascavel, Paraná, foi cotado a R$ 70 frente a R$ 69 praticados no encerramento de outubro. Campinas CIF variou de R$ 76 para R$ 77 reais. Mogiana Paulista, 75 para R$ 76 reais. Em Rondonópolis, Mato Grosso, manteve a R$ 68 reais. Em Erechim, Rio Grande do Sul, o preço caiu de R$ 77 para R$ 76 reais. Aqui em Minas Gerais, base Uberlândia, tivemos praticamente foi o que mais subiu aí, tá? Lógico, pouco, mas variou de R$ 66 para R$ 68 reais. E em Rio Verde, Goiás, os preços mantiveram a R$ 67 reais. Nas exportações, as exportações de milho no Brasil apresentaram uma receita de 985 milhões de dólares em novembro, com média diária de 51,845 milhões de dólares. A quantidade total de milho exportada pelo país ficou em 4,726 milhões de toneladas. Bom, na quinta-feira saiu um relatório da Stonex sobre os preços do milho, né, comentando que
Em 2024, os preços ficaram pressionados, o que resultou em impactos para produtores no Brasil e no mundo. Até quarta-feira, o contrato contínuo no milho em Chicago havia caído em torno de 9% ao longo do ano. Os menores preços estiveram atrelados à perspectiva de uma boa safra na América do Sul, 23-24, que apesar da perspectiva de uma produção aquém do potencial no Brasil, poderá vir boa por causa da safra argentina. Porém, na opinião da Stonex, foi uma infestação teve uma infestação de cigarrinhos na Argentina, que colocou dúvidas sobre a capacidade de uma safra robusta na América do Sul, dando espaço para os preços subirem um pouco. No entanto, com mais fatores baixistas, com uma safra forte nos Estados Unidos, que registrou uma produtividade recorde em 2024. Esse excesso de oferta foi o que mais pautou as quedas do milho no segundo semestre, diz Rafael Bulas, analista de milho na Stonex. Já no Brasil, o Brasil viu o inverso. Então, em vez de uma queda forte ao longo do ano, nós também tivemos uma valorização de 8% acima dos R$ 70 a saca. Isso acontece por causa da desvalorização do real. Com a valorização do câmbio, o preço do milho brasileiro ficou mais competitivo. Vimos o dólar bater R$ 6 com uma valorização de 20% para o câmbio em 24. Fora isso, houve um atraso na comercialização pelos produtores por boa parte do ano, que criou em alguns momentos um cenário de escassez em meio à abundância. O setor de biocombustíveis também está atento ao que vem pela frente no mercado. Após a nomeação da sua equipe de governo, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizou que não deve incentivar a produção de etanol no país como esperado. Joãozinho Grafista analisa como isso deve impactar o mercado do milho nos demais países mundo afora. Comentário também aí sobre Trump, que os olhos no mercado se voltam para a relação entre China e Estados Unidos com a volta de Donald Trump à Casa Branca, ele mesmo, a gente sabe que ele falou: o milho é meu, a soja é minha, ele não quer muito papo com os xing-ling não. O novo governo republicano já entregou sinais de que a política de incentivos a biocombustíveis está em xeque. A nomeação de Liz Alden, congressista republicano historicamente conhecido por votar contra projetos de combustíveis sustentáveis para a Agência Ambiental dos Estados Unidos, e de Scott Bessent, que já prometeu incrementar a produção de petróleo dos Estados Unidos em mais 3 milhões de barris, para a Secretaria do Tesouro, amparam um temor no mercado que poderia impactar a demanda de milho para a produção de etanol no país. Acho que eu comentei sobre isso na semana passada. Bom, comentei então lá do milho em Chicago, que tivemos altas na sexta-feira. A bolsa então de Chicago trabalhou em alta. Boa alta, o mercado foi sustentado pelos sinais de uma demanda aquecida pelos produtos dos Estados Unidos. Então, como comentei, também além disso, os investidores repercutiram na expectativa que o USDA possa reduzir os estoques finais de passagem no relatório de demanda de dezembro. Vai ser essa semana que começa, tá aqui, o relatório será divulgado na terça-feira, dia 10, a partir das 14 horas. E os análises consultados pelas agências internacionais apostam que os estoques finais de passagem da safra 24-25 norte-americanos devem ser indicados em 1,887 bilhões de barris contra 1,938 bilhões de barris não, bilhões de bushel. Barris é petróleo. Bilhões de bushel ou 1,938 bilhões de bushel indicados em novembro. Então, nas plataformas, quem gosta da trade viu o contrato ZCH 2025. Foi muito bom o movimento aí na quinta e sexta-feira. Os preços voltaram a trabalhar acima da média móvel de 20 dias, uns 435. Então agora a gente tem uns 445, 455 e depois só lá nos 470, 490 e os 510 por bushel. Suporte acho que está ali nos 425, Se perder, 415, quem sabe até 405. Vai milho, vai bushel, vai commodities. Quer ser feliz? Doe sua vida. Deus conectou o universo de uma forma que a felicidade não dependa de status, salário, sexo, sucesso. A felicidade vem do servir.
Deus nos criou para sermos mais felizes quando estamos doando a nossa vida. Por quê? Porque Ele quer que a gente se torne como Ele. É tudo sobre amor. Pois quem põe seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho terá a vida verdadeira. Marcos 8, verso 35. Para termos um coração feliz, precisamos colocar em prática o servir e a generosidade todos os dias. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida, para salvar muita gente. Mateus 20, verso 28. Jesus veio para servir e doar, para dar. Essas são as duas coisas que trarão alegria à nossa vida mais que qualquer outra coisa, e elas definem o que significa seguir a Jesus. Se a gente não está servindo, se não estamos dando, então não estamos seguindo a Jesus. É muito simples. Deus também conectou o universo de uma forma que quanto mais a gente doa, mais Deus nos dá e mais abençoados e felizes seremos. Em Filipenses 2, 17 e 18, Paulo diz: talvez o meu sangue, isto é, a minha vida, seja apresentado como uma oferta junto com o sacrifício que vocês, por meio da sua fé, oferecem a Deus. Se isso acontecer, ficarei contente e me alegrarei com todos vocês. Do mesmo modo, vocês também devem ficar contentes e se alegrar comigo. Sua fé te faz oferecer sua vida como um sacrifício e servir a Deus através do serviço a outros. Sacrifício e serviço são duas das chaves para a felicidade ao longo da vida. Generosamente doar sua vida por causa do Evangelho. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.